Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Volta no 9, Pedro. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Outra tradução diz com as primícias, que é a mesma coisa, de toda a tua renda. Queridos, nesse versículo, a gente tem duas palavras-chave: honra e primícia, ou primeira parte. O princípio que está aqui nesses dois versículos, a gente vê esse princípio pela Bíblia toda. Trata de um princípio aqui de propósito e consequência. Trata de primícia e de honra. Sabe como é que eu gosto de explicar honra? Eu gosto de explicar honra assim. Uma pessoa precisa de um sapato, ela precisa de um sapato, ela não tem condições de comprar um sapato. Então você compra um sapato e dá de presente para ela. A gente costuma dizer assim: eu honrei aquela pessoa. Não, você não honrou, porque isso não é honra. Isso é misericórdia. Tem algum problema, pastor? Nenhum, misericórdia é lindo. O Senhor é misericordioso, só não é honra. Agora, a pessoa não tem necessidades nenhuma de ter mais um sapato ou não. Mas eu amo tanto essa pessoa que eu compro o sapato e dou para ela. Isso é honra. É diferente de misericórdia. E quando nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto que silencia muitas vezes a igreja, porque de alguma forma isso acaba incomodando muita gente. Quando a gente fala de ofertas e de dízimos, quem tem ainda uma compreensão disso, prefere levar isso por misericórdia e não por honra. Por que por misericórdia? Porque, não, dá uma oferta lá na igreja, ajuda a igreja está precisando. Não, isso é misericórdia, isso não é honra. A honra é quando você ama o alvo daquilo que você está entregando. É mais do que misericórdia. É quando você realmente quer honrar aquele que está recebendo. Então, por isso, esse versículo fala de honra e de primícia. Basicamente, esse versículo está dizendo o seguinte: quando você tiver os seus ganhos, me coloque acima dos seus planos. E esse princípio, como disse, é um princípio bíblico. No Novo Testamento, Marcos 12:30, Jesus disse assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O próprio Jesus diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fala de primícia, a gente está falando de algo muito precioso para Deus. É tão precioso que quando eu vou dar uma rápida palavra sobre ofertas, porque nós aqui falamos muito pouco a respeito disso, porque vamos na contramão de igrejas e ministérios que querem fazer disso um negócio. Nós não somos assim. Mas, uma vez ou outra, precisamos conversar a respeito desse assunto. Por isso que quando eu vou falar de oferta, ou alguém me pergunta de dízimo, eu nem puxo a lei, o Velho Testamento. Eu vou lá no piso terra, em Gênesis, porque a lei veio para Moisés em Êxodo. E aí, antes que alguém se levante e diga, isso é coisa da lei, lá não sei o quê e tal. Não, então vamos antes da lei, vamos em Gênesis. Assim que o homem é lançado para fora do Éden, já no capítulo 4 de Gênesis, a primeira situação que nós temos ali é de dois irmãos, Abel e Caim, que decidem ofertar a Deus. A Bíblia diz que Caim era um homem do campo, era um lavrador, e Abel era um homem da criação de animais. Não tem problema nenhum. O que acontece é que Caim toma os frutos e dá uma oferta a Deus. E Abel, a Bíblia diz que tomou o primogênito da sua criação e ofertou a Deus. E aí a Bíblia diz, surpreendentemente, que Deus
não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. E eu me pergunto qual a diferença entre os dois. A diferença, queridos, está na palavra primogênito ou primeiro ou primícia da criação. A impressão que eu tenho é que Caim, ele vai até o seu pomar e ele tira todas as melhores frutas para o comércio, e aí o que sobrou, ele colocou, fez uma cesta e ofertou a Deus. Abel vai até a sua criação e diz: eu quero o melhor, o primeiro, os primogênitos, e esse eu quero entregar a Deus. E a Bíblia diz então que Deus aceita a oferta de Abel, mas recusa a oferta de Caim. Por quê? Porque a diferença entre os dois é que um colocou Deus em primeiro lugar. Isso chama primícia. Queridos, antes que o pecado entrasse no mundo, a primícia de Deus foi dar ao homem uma mulher e casá-los. Quando Jesus veio à terra, observe como isso é um preceito de Deus. Quando Jesus veio à terra, o primeiro milagre que Jesus fez, qual foi? Dentro de um casamento. Transformou água em vinho. Porque a primícia para Deus é a família. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Por isso que Deus diz então para Caim: Caim, se bem fizeres, não é certo que tu serás aceito? Está lá em Gênesis 4:7. Ele diz: mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti dominará o teu desejo. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus olhando para o homem, dizendo assim: querido, ou você faz o melhor, ou então faz do teu jeito, e o teu desejo domina sobre você, e faz do jeito que você quer, mas eu não tenho nada a ver mais com isso, eu não aceito. É o que Deus está dizendo aqui para Caim. Então, queridos, Deus não quer apenas uma oferta, mas Deus quer a primazia do coração. Deus quer que Ele seja o primeiro dentro do nosso coração, é isso. Aqui não trata de valor, aqui não trata de quantidade. A passagem de Marcos 12:41 em diante mostra um Jesus que vai ao templo e para na frente de uma caixa de oferta como essa, e ele se assenta e fica observando, e o texto diz que os ricos lançavam grandes quantidades de dinheiro naquela caixa, mas de repente entrou uma viuvinha, uma velhinha, arrastando o seu chinelinho simples, e ela vem de lá, e ela lança, a Bíblia diz, 2 moedinhas de cobre de baixíssimo valor, ela lança na mesma caixa. Jesus chama os seus discípulos e diz: a maior oferta que hoje foi a dela. Eles disseram: ué, mas por quê? Porque todos os outros deram do que sobrava, Caim, mas ela deu de tudo que ela tinha, Abel. A maior foi dela. A questão está aqui, querido, no peito, no coração. E então a gente vê este propósito de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos 1,16: se as primícias são santas, todo o resto também será santo. Quando você oferta e dizima, todo o demais será abençoado. E esse assunto é um assunto que eu trato ele, às vezes, muito esporadicamente, talvez aí uma vez por ano, porque existe um grande bloqueio. O pastor abriu a boca para falar disso, é dinheirista, é não sei o quê, é papapá e tal. Então eu, com muito temor e tremor diante de Deus, eu venho trazer aqui uma breve palavra, porém absolutamente bíblica. Porque existe uma guerra muito grande quando o assunto é ofertar e dizimar. Eu digo guerra com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem dificuldade nenhuma em jogar o cartão no rotativo, ou criar uma dívida que você nem esperava criar quando saiu de casa, mas chegou num lugar e decidiu que você queria tal coisa, e aí você cria uma dívida ali. Há uma facilidade muito grande em olharmos
desta forma. Mas quando se fala de igreja, cria-se um bloqueio absoluto. Mas deixa eu deixar aqui só por um instante os versículos e fazer uma reflexão bem breve, reflita comigo. A gente vem à igreja e a gente quer uma cadeira confortável, a gente quer um bom som, a gente quer um ar-condicionado, a gente quer um ministério Kids pronto para atender os nossos filhos, a gente quer uma água gelada, a gente quer copos descartáveis, a gente quer banheiros limpos. Só que se o pastor falar de oferta, vamos sair dessa igreja, porque esse pastor só pensa nisso. Ô, gente, vamos refletir os mesmos tópicos da seguinte forma: a gente quer uma cadeira que o irmão que oferta e dizima pagou. A gente quer o som que o irmão que oferta e dizima pagou. A gente quer o ar-condicionado que o irmão que oferta e dizima pagou. A gente quer um ministério infantil que o irmão da oferta dizima que o irmão que oferta e dizima pagou. Eu só não me fale para mim de oferta. Não toque nesse assunto. Eu quero tudo isso. Eu sou o primeiro a reclamar se não tiver um copo descartável para eu tomar água. Eu sou o primeiro. Mas não toque nesse assunto comigo. Gente, em que mundo nós estamos? Como tudo isso se mantém? Então, essa igreja é baseada em princípios. Nós não somos apelativos, mas você precisa ouvir essas coisas de vez em quando. E isso acaba refletindo na nossa vida, por exemplo, as primícias do nosso tempo. A gente corre atrás de tantas coisas, mas não tem tempo para Deus. A gente se preocupa com tantas coisas, mas não dá tempo para Deus. O texto diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Estou quase terminando, e você não vai morrer de ouvir isso. Quando a gente observa um personagem bíblico na Bíblia, misterioso, chamado Melquisedeque, a Bíblia vai dizer lá, ele aparece uma vez em Gênesis, e a Bíblia vai mencionar ele em Hebreus. E o escritor aos Hebreus vai conectar esse Melquisedeque que aparece em Gênesis a uma figura de Cristo. Uma teofania, uma manifestação de Cristo no Novo Testamento. Olha o que ele escreve a respeito desse Melquisedeque. Em Hebreus 7, Melquisedeque era rei de Salém, que veio a ser Jerusalém. Ele era sacerdote do Altíssimo, ele saiu ao encontro de Abraão. E, primeiramente, este Melquisedeque é por interpretação. Olha agora as características de Jesus. Ele é rei de justiça, também rei de Salém, ele é rei da paz. Ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem genealogia. Ele não tem princípio de dias, nem fim de vida, ou seja, ele é o alfa e o ômega. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então o escritor aos Hebreus vai falar que aquele Melquisedeque, aquele misterioso Melquisedeque que aparece lá em Gênesis, é na verdade uma figura de Cristo. Agora olha que interessante, eu vou ler esses 3 versículos e vou terminar esta breve palavra. Olha o que diz lá em Gênesis 14, então, a respeito desse Melquisedeque. Vamos lá, coloca lá para mim, Gênesis 14, versículos 18, 19 e 20, e nós vamos fazer uma oração. Diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o que, gente? Diga comigo. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor, segura aí, dos céus e da terra. Espera aí, deixa eu contextualizar vocês. Voltam antes ali no 18. Abraão teve uma grande vitória, e agora tem um encontro com esse Melquisedeque que é Cristo. O que é que Melquisedeque dá para Abraão? Pão e vinho. Pão e vinho. Ele dá pão e vinho. E aí ele, que é o único que pode abençoar, abençoou. Vai no 19. E abençoou e disse, mas só o abençoou depois
que entregou a sua obra. E o abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Vai no 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ah, pastor, é lei. Não, gente, é Gênesis, antes da lei. O que a gente vê aqui é um Cristo dizendo: você acabou de receber a vitória sobre os teus inimigos. Eu estou contigo, eu te abençoo. Ele estende a mão e diz: aqui está minha obra, pão e vinho. E em nenhum momento ele pede nada, mas Abrão explode. Olha o Abel. Bum! Do meu coração, então, eu entrego o dízimo de tudo. Está na Bíblia. Aí você que sabe. Você que sabe. Ofertar e dizimar na casa de Deus não é misericórdia. Ofertar e dizimar na casa de Deus é honra. Honra, honra, honra. Deixa eu terminar. Quando você faz aniversário, leva um bolo lá para você, sim ou não? Tem um bolinho, sim ou não? Aí tem aquela tradição, né? O aniversariante pega o primeiro pedaço de bolo. E ele entrega para quem? Para aquele que é o destaque da vida dele ali. Não é? Às vezes o marido entrega para a esposa entrega para o marido, entrega para o... Enfim, eu pergunto para vocês, o primeiro pedaço de bolo não é feito do mesma substância do resto do bolo todo, sim ou não? Que diferença tem, gente, nesse primeiro pedaço? Ai, que coisa! É a mesma coisa. E a minha mãe às vezes dizia, é a mesma coisa, porque não era fácil, né? 5 filhos, mais esposo, marido e tal, como que podia fazer com esse primeiro pedaço de bolo? Não, o primeiro pedaço é tudo igual, o gosto é o mesmo. O gosto é o mesmo. Mas o primeiro pedaço vem carregado com uma coisa, chamada honra. Ele é igual todo o resto, mas isso aqui é honra. Ele tem um valor diferente. Gente, dinheiro é tudo a mesma coisa, mas aquele que é lançado aqui vem carregado de honra. 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 Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Finalmente eu termino dizendo, um dia eu fui pregar num lugar, gente, era tão simplesinho, põe lá em Provérbios 3:9, era tão simplesinho aquele lugar, aquela igreja, gente, era do tamanho desse corredor do meio aqui, ó. Eu preguei aqui, tinha umas 15 cadeiras apertadas, num lugar muito necessitado. E quando eu terminei de ministrar aquela palavra, uma irmãzinha veio e disse assim: pastor, eu quero dar uma ofertinha para o senhor. Eu disse para ela: ô minha irmã, imediatamente, ô minha irmã, não te preocupes com isso, não faz isso não, faz o seguinte, abençoa a sua casa, ou então aqui, oferta aqui na igreja. E aquela irmã acabou com a minha vida ali, gente. Ela olhou para mim e ela disse assim: pastor, ninguém é pobrezinho demais que não possa ofertar. Eu disse para ela: é verdade. Falei: então me entrega. Ela me entregou. Eu vim para cá e eu lancei no altar de novo, que para mim era um negócio tão santo, gente, um negócio tão profundo, com tanta honra, com uma convicção tão maravilhosa. O que eu quero lhe dizer é que o que nós vamos fazer agora faz parte do culto. Ninguém debaixo desse teto é tão pobrezinho que não possa ofertar na casa do Senhor. Não tem aqui não. Então você vai poder vir, e às vezes você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cultos, sem lançar nada.
né? Ao invés de ser um discípulo, é um consumidor. Né? Eu sento e eu consumo o que é feito aqui na igreja. Eu vim aqui só para consumir. Querido, que você possa ser um discípulo do Senhor. Ó, dá para ouvir a grama crescer lá fora. Não é brinquedo não. É puxado, pastor. Esse assunto aí é doido mesmo. Mas Deus escolhe as coisas doidas desse mundo para confundir as sábias.